Posso falar? Pode, acho que sim. Já está contando. Já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite à comunidade surda. Hoje eu fui convidada a estar aqui participando junto com um grupo de pessoas maravilhosas que são da UF, professora Viviane, a nossa amiga mestre já Ayla e nossa amiga mestre Rejane. Então, essas três pessoas maravilhosas vão estar falando nesse momento. Eu vou estar dando ajuda, um suporte em línguas de sinais e agradeço o convite dessa equipe, ok? Vamos falar um pouco sobre transtorno do espectro autista, ok? Beijo. Obrigada, Suli. Obrigada também, Ayla, querida, por estar aqui conosco, né, nesse iniciozinho de noite. E também doutora Viviane Leone, que é educadora, professora da UFRJ, também da UF, né, no curso de mestrado em Diversidade e Inclusão, e é mãe de uma criança, de um presente, né, como ela gosta de falar, e ela vai falar um pouquinho, que ela é mãe do Davi, um menino muito esperto e que tem o diagnóstico, né, do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vocês podem compartilhar também essa live, né, Ayla? E que agora vocês também podem escrever nos comentários, podem fazer perguntas, fiquem bem à vontade, a gente vai estar conversando, esclarecendo dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos. Viviane, é contigo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar retornando para esse bate-papo, vamos dizer assim, né? Nós iniciamos lá no canal do Instagram, algumas semanas, uma conversa sobre o autismo e a importância da aprendizagem para quem está no transtorno do espectro do autismo. E é um prazer estar aqui compartilhando experiência, que eu acho que essa é a oportunidade da gente trocar um pouco das experiências. Eu como educadora, né, professora, e também como mãe, tanto de uma criança neurotípica, né, que eu tenho uma filha mais velha que é a Júlia, acabou de fazer 13 anos, e o Davi, que tem 6 anos de idade, que é um autista não verbal, que vem se desenvolvendo graças às intervenções que vêm sendo realizadas, intervenções essas que são feitas por uma equipe multidisciplinar, que eu acho que é o primeiro ponto importante da gente conversar e talvez retomar um pouco, né, da nossa última conversa lá no canal do Instagram, da importância de se ter uma equipe multidisciplinar para desenvolver a pessoa com autismo. E dentro, né, desse conjunto de pessoas, a família tem um papel fundamental, que a gente conversou bastante, porque a família também desempenha um papel de mediação, né? E essa mediação é muito importante para o desenvolvimento da pessoa com autismo, né? Que tem vários desafios a ser superados ao longo do dia a dia, ao longo da vida, mas que também esses desafios, eles nos fazem crescer. Eu, como mãe, né, posso relatar um pouco dessa experiência, de o quanto, na verdade, eu venho vendo o Davi se desenvolver e cada habilidade que ele conquista, cada autonomia, né, que ele conquista é uma alegria. Há um desafio, mas também há muitas alegrias dentro do transtorno, né, do espectro do autismo, que precisa ser sempre muito, muito estudado. Foi um outro ponto que nós conversamos da última vez, né, que para os profissionais, para a família, o quanto que conhecer sobre o autismo, conhecer as características de cada pessoa, porque realmente cada autista é único, né? Até porque a literatura científica mostra que a grande causa do autismo é uma causa genética, né? Então, se há uma causa genética, cada um de nós temos uma
individualidade, temos, né, características genéticas que vão sendo modeladas pelo meio, né, e o ambiente ganha uma importância muito grande, daí a importância da gente enriquecer o ambiente familiar, né, de forma estratégica, de forma intencional, e o ambiente escolar, né, que acho que é uma outra forma que a gente tem de contribuir, e também onde eu tenho um pouco de vivência por ser educadora, né? Atuei alguns anos na educação básica e hoje venho atuando na educação superior, formando pessoas, né? Posso dizer assim, alunos que vão estar lá na ponta na educação básica, que eu tenho muito orgulho de estar, de alguma forma, contribuindo, como aqui nessa live. Estou falando com ex-alunas, todas mestres agora em diversidade e inclusão, para fazer tudo que a gente, na verdade, conversou durante o mestrado e levar toda essa vivência para a prática, né? Tornando a sociedade mais inclusiva. E não só para quem tem o autismo, né? No entender dessa diversidade humana, né? Da neurodiversidade, já que cada um de nós somos seres únicos. Então, eu acho que isso é o grande recado que eu inicio nesse nosso bate-papo sobre o autismo, né? O respeito à diversidade, à neurodiversidade, e o quanto que a gente, na verdade, pode contribuir no desenvolvimento do indivíduo que tem, né, as suas especificidades, como eu tenho as minhas, e como cada um de nós aqui tem as suas. Pois é, Viviane, quando a gente consegue olhar uma criança, né, independente do seu diagnóstico, mas sobretudo com autismo, e a gente faz um exercício, talvez, de tirar crenças limitantes, talvez, né? E por isso a importância de estudar, de conhecer, né, esse espectro tão grande. E eu ia pedir para você falar um pouquinho se de fato existe grau leve, grau moderado, grave. Como é que é isso? Então, o autismo, né, ele está dentro de um espectro, né? Então, essa classificação, ela veio mudando ao longo dos anos. Você tem características que a gente considera que são básicas para um diagnóstico e para que você consiga colocar um indivíduo dentro desse espectro, mas essa relação de suporte é o que o enquadra como leve, moderado ou severo, né? Quais são as características do autismo? Primeiro ponto é a dificuldade, né, ou déficit na comunicação social, na interação social. É importante que essa característica da dificuldade da interação, da dificuldade da comunicação apareça logo na primeira infância, então isso é importante. E também a questão dos comportamentos repetitivos e restritos, que, assim, de uma forma geral, é o que a sociedade interpreta como um comportamento inflexível, ou então um apego a uma rotina. Então, isso é uma característica do indivíduo que tem o autismo. Então, dependendo de como que esse indivíduo, ele depende de um suporte, né? Se para desenvolver essas áreas e também as atividades de vida diária, a linguagem, ele precisa de um suporte que a gente chama de leve, né? Ou ele quase não tem, ou ele quase não precisa de um suporte para desenvolver essa linguagem, essa comunicação, né? Ele não apresenta muitas estereotipias, nem movimentos, né, estereotipados. Ele tem uma certa autonomia. Você considera ele num grau leve, porque ele não precisa de suporte para desenvolver-se, ou então para, né, interagir com o outro. Ou esse suporte ele é leve. Por outro lado, né, você tem essas características sendo apresentadas de uma forma, né, mais moderada. Aí eu dou um exemplo do meu próprio filho, Davi. Né? O Davi, ele é um autista não verbal, ele ainda não conseguiu desenvolver uma linguagem verbal, embora
a linguagem, ela é um conceito amplo, você não precisa só o desenvolvimento da fala. O Davi tem uma linguagem que a gente chama de não verbal, já bem desenvolvida, que está muito próxima, inclusive, à idade cronológica dele, que é dos 6 anos. Ele já tem uma intenção de fala, mas ele precisa de um suporte, e um suporte moderado para outros aspectos. A questão mesmo da organização de rotina, do movimento dele, né, que é muito estereotipado. A questão das crises, principalmente as crises quando há quebra de rotina. A própria questão da linguagem, atividades de vida diária. O Davi precisa de um grande suporte. Ele não tem, por exemplo, autonomia para ir ao banheiro sozinho, né? Ele já desenvolveu outras características, e até mesmo essa questão de banheiro, que foi uma das metas que eu coloquei durante esse processo de pandemia, né? Do Davi se tornar mais autônomo nas questões de atividades de vida diária, e nesse nosso planejamento entrou a questão, né, da higiene pessoal, do cuidar de si, de entender-se como indivíduo. Então, o Davi precisa de suporte, né? E um suporte que não é assim: Davi, vai escovar seus dentes? Ele pode entender o comando e saber o que é escovar os dentes, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa que eu esteja presente, ou algum membro da família esteja presente para mediar essa atividade. Se ele estivesse na escola, não seria diferente. Ele precisaria de um adulto ou até mesmo de um par que soubesse fazer essa atividade para auxiliá-lo a fazer. Então, ele precisa de um suporte moderado em diferentes áreas da vida dele. Já o autista, né, considerado severo, esse suporte é um suporte muito mais intenso. Além do não desenvolvimento de uma linguagem, né, e aí é uma linguagem tanto verbal quanto a não verbal, né, que é essa questão do apontar, a questão que a gente fala da própria atenção compartilhada, o autista severo ainda, né, não desenvolveu essa área, precisa de uma intervenção muito forte, terapêutica, para desenvolver, e também de um suporte, de um mediador, de um cuidador para auxiliá-lo nessa interação e nessa comunicação. Ele ainda, né, tem processos, principalmente de crises, e essas crises geralmente são crises agressivas, ou de autoagressão, ou de heteroagressão, e geralmente os casos mais graves também você tem comorbidades, né? E essas comorbidades estão relacionadas às epilepsias e também a um pouco de deficiência intelectual. Então, observa, é um espectro que tem uma diversidade muito grande. Como eu também tenho alguns autistas que ele nem tem deficiência intelectual, né? A literatura até relata que é um percentual até mesmo pequeno, mas o fato dele não falar, não ter a linguagem desenvolvida, ele precisa de um grande suporte. E ele pode simplesmente estar desenvolvendo essa linguagem ao longo da vida, né? Mas se ele, por exemplo, já passa pelo processo de agressão, né, tanto de hétero, tanto de alta agressão, isso já o coloca dentro, nessa característica, num grande suporte, então já seria considerado nessa área um grau severo. Então, assim, os graus, eles nos ajudam principalmente para que a gente consiga ter um planejamento para o desenvolvimento daquele indivíduo. Mas como você bem falou, Rejane, nós não devemos, né, rotular o indivíduo pelas suas limitações ou pelas suas dificuldades ou simplesmente por um laudo, né? A própria biologia e as ciências mostra que, na verdade, eu vou entrar na neurociências, na neurobiologia, que é uma área também que eu estudo, ela mostra que nós podemos nos desenvolver até o momento da nossa morte. O nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, e essa neuroplasticidade é que nos permite o desenvolvimento e a aquisição de habilidades ao longo da vida. E esse processo é um processo contínuo.
Então, aquele indivíduo, seja ele autista, ou que tem uma dificuldade de aprendizagem, ou que tenha qualquer outro transtorno, com as intervenções dessa equipe que a gente falou, que é multidisciplinar, que entra escola, que entra terapia, que entra família, permite o desenvolvimento desse ser aprendente. Então, o que é importante que fique muito claro é isso: todos nós somos seres capazes de aprender. E essa capacidade de aprendizagem, ela se dá ao longo da vida, né? Ela se dá através das intervenções, do enriquecimento do ambiente. E eu venho cada vez mais falando da importância da gente ter ambientes escolares, ambientes sociais, ambientes familiares enriquecidos. E esse enriquecimento eu tenho uma meta para alcançar com aquele ser aprendente. Qual é a meta que eu quero alcançar? O que eu quero desenvolver naquele indivíduo? É a linguagem? Eu quero desenvolver dele uma autonomia relacionada a uma atividade de vida diária? É o comer sozinho? É o se higienizar-se sozinho? Né? É ter outro tipo de autonomia? E na escola, qual é a meta que eu quero com esse ser aprendente? Então, eu crio um caminho intencional de desenvolvimento, sabendo que aquele ser neurobiológico, ele vai responder ao ambiente e às intervenções das quais ele vai ser, posso dizer, alvo, né? De forma intencional para o seu desenvolvimento. É bem interessante, né, que você como mãe, como educadora, né, você consegue ter esses dois lados, né? E a gente tem aqui também a nossa professora Ayla Bragança, que ela tem uma experiência vasta no AEE, e aí ela trabalha com autistas, né, com crianças, com estudantes. Ayla, você fala um pouquinho da sua experiência e dessa situação de estar conhecendo melhor o indivíduo para então poder aplicar melhor e alcançar o objetivo proposto, pensado para essa criança, esse estudante, o adolescente. Você trabalha com adolescente também? Olá, boa noite, Regiane, boa noite, Suli, carinhosamente chamada. Boa noite, minha querida professora Viviane Leone, doutora Viviane, e foi minha mentora, continua sendo minha orientadora do mestrado, e eu sou muito fã. É um prazer dividir essa mesa virtual, né, com vocês, fazer essa aprendizagem virtual, que com certeza a gente vai atingir muita gente. Antes de começar a falar o que a Regiane me perguntou a respeito do meu trabalho, eu queria te pedir, Regiane, se você consegue colocar o seu Facebook como público, como aberto, porque eu estou recebendo aqui um monte de mensagem, por isso que eu estou assim com a cabeça baixa, estou respondendo um monte de mensagens que as pessoas não estão conseguindo assistir. Eu compartilhei no meu, mas as pessoas não estão conseguindo assistir. Se você puder colocar o seu Facebook como público, aí fica aberto para mais pessoas assistirem a nossa live. Tá. Enquanto eu estiver falando, você já vai mexendo. Tá. Então, eu sou a professora Ayla Bragança, né? Quero agradecer o convite da Regiane. Está sendo um prazer participar dessa live, né? Como eu disse, dessa mesa virtual. E a minha experiência no AE já vem ao longo de 10 anos, né? Eu sou da Prefeitura Municipal de Macaé e da Prefeitura Municipal de Itaboraí. Na Prefeitura Municipal de Itaboraí foi onde eu realizei a minha pesquisa de campo, né, com estudantes do 6º ao 9º ano, com autismo e sem deficiência intelectual. Estudantes verbais que podiam responder questionários, né, e com seus profissionais também, com os mediadores e com os professores do AE. Então, a minha experiência vem um pouquinho daquilo que eu pesquisei, né? A minha fala vem um pouquinho daquilo que eu pesquisei e daquilo que eu vivo no dia a dia. Então, assim, lá no AE, a gente procura fazer uma anamnese com o responsável, fazer uma entrevista com a família, perguntar sobre esse adolescente, sobre essa criança. Eu atendo autistas da educação infantil de 4 aninhos até adolescentes de 14, 15 anos. Então, eu passo por uma variedade, né? Como a professora Viviane falou, eles são diferentes.
com interesse diferente, com gosto diferente, né, totalmente, inclusive já tive irmãos autistas que eram totalmente opostos. Então, realmente, essa individualidade é o que a gente precisa trabalhar. E no AE, o papel do AE, ele é articular esse processo de inclusão desse estudante com deficiência. Então, seja o autista ou seja qualquer outro estudante com deficiência. Então, o AE tem esse papel de articulador, né? Então, e essa articulação, ela vai para além da escola. E essa articulação também é intersetorial, a gente também tem esse papel de dialogar, de repente, com a assistente social, com a saúde, né? Visando sempre o melhor para o nosso aluno. E aí, no AE, inicialmente, a gente faz essa anamnese com a família. Quando o autista ele é adolescente, verbal, a gente conversa com ele também e pergunta sobre os gostos, sobre os interesses, né? A gente pergunta as preferências dele, o que ele gosta, o que ele não gosta na escola. Por exemplo, na minha pesquisa de campo, todos os autistas que eu perguntei, eles responderam que não participam das festas na escola. Então, assim, devido a essa limitação social, né, esse pouco interesse social, eles todos responderam que não participam das festas na escola. E aí, como que entra o meu papel como professora do AE para que esse estudante que às vezes tenha vontade, alguns podem não ter, mas e aquele que tem aquela vontadezinha de participar, mas ele tem uma vergonha, ele tem um medo, ele tem uma fobia social, como que eu vou me comportar, como que eu vou, né, quem vai estar próximo a mim, se eu precisar de alguma ajuda. Então, assim, aí entra o papel do AE. Como que esse profissional do AE pode articular para que, por exemplo, esse estudante passe a participar de uma festa na sua escola, né, na comemoração do aniversário da escola, né? Qualquer ocasião que tenha na escola, uma atividade esportiva. Então, esse profissional do AE, ele chama esse aluno, pergunta, diz se ele tem interesse em vir, né? Quais são as suas condições? O que você precisa de ajuda para poder participar da festa? Você quer realmente vir? O que eu posso fazer para te ajudar? Minha mãe não deixa e eu fico com medo. E aí chama essa mãe, conversa com esse mediador. Você vai poder estar na festa junto com o seu aluno para ele poder participar. Porque muitas vezes a mediação também é social. Ou seja, às vezes, na maioria das vezes, a mediação é social também. Então, conversa com os professores dessa turma, de que maneira a gente pode fazer a festa para que ele participe, conversa com a direção da escola. Então, o profissional do AE, ele vai criar essas estratégias para que essa inclusão seja real, né? Seja válida. E aí a gente pensa que é muito pouco, mas não é, porque às vezes lá no fundo esse estudante sempre teve vontade de ir numa festa, de participar da festa na escola e nunca foi. E ele nunca foi escutado, nunca foi perguntado a ele como que ele, né, qual seria o interesse dele, que tipo, por exemplo, ele pode ter uma preferência por um tipo de festa específica e aí a escola pode fazer uma festa temática. Então, assim, o AE trabalha dessa maneira, articulando. E também é um direito desse estudante previsto em lei, né, a resolução número 4 de 2009, é uma resolução que ela prevê o plano do AE, e aí nesse plano a gente vai trabalhar os interesses do aluno, as potencialidades e as dificuldades, né? Eu vou trabalhar o que ele já sabe, o que ele tem de bom, explorar isso, dar mais oportunidade, e vou trabalhar também as dificuldades desse aluno, que podem ser sociais. Oi? Assim, para que o professor ele consiga conhecer de fato as habilidades que esse estudante tem, ele precisa provocar nesse estudante, né, algo que o mova a então executar a proposta, né, pedagógica, para que ele consiga, então, ser avaliado, porque, na verdade, a gente precisa entender quem é esse indivíduo, né? Porque a gente trabalha de forma multidisciplinar, escuta a família, escuta os terapeutas, o médico, e aí a gente tem uma teoria daquele estudante.
mas é através de um jogo, é através da convivência, da proposta que o professor faz para ele, que de fato a gente consegue perceber de que forma então ele pega aquele objeto, como que ele lida com papel, por exemplo, né? Porque tem crianças com autismo que têm até certa aversão, então prefere outras coisas, prefere a tela, por exemplo, etc., né? Então, assim, eu penso que, de novo, eu coloco aí os estudos, né? É importante o professor, o mediador, entender quanto mais melhor sobre o autismo, sobre esse espectro, e para que ele possa até saber melhor o que aplicar para aquela criança, né? Porque cada um é um ser único, né? É verdade. É aí que entra essa articulação, porque aí o professor do AE ele vai conversar com esse mediador que está 4 horas todos os dias ao lado desse aluno. Ninguém vai conhecer melhor do que esse mediador. É mãe e mediador. Então, assim, né? Porque lá no AE ele vai 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com o que o professor estabeleceu. Então, ele vai ou 1 encontro ou 2 encontros de 50 minutos, 1 hora, não é o suficiente. Agora, o mediador, que passa 4 horas todo dia ao lado desse aluno, dando todo o suporte, ele conhece bem esse aluno. Então, ele tem ferramentas, ele tem argumentos para poder colocar para a gente do AE, para colocar para os professores regentes, né? Para a equipe da escola, qual é o perfil desse estudante, quais são os interesses, o que ele gosta de fazer. Então, assim, e às vezes a gente acaba descobrindo num bate-papo até informal muitas habilidades. Eu tenho um relato de uma estudante que ela estava no 7º ano e ela estava de aula vaga. Eu também estava num momento vago, sem aluno para atendimento. E no corredor, eu falei assim, então vamos lá na sala, já que você já está de aula vaga, vamos lá na sala, eu vou preencher umas fichas, mas você senta lá e conversa comigo. Ela sentou, começou a falar qual era o jogo, o tal do jogo Roblox, que ela fica jogando. Ela já sabia falar um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, porque fica jogando ali na internet o tempo inteiro. E aí eu falei assim, quer fazer algum jogo, quer uma folha, fazer um desenho? Quero sim uma folha. Eu dei a folha para a garota, ela fez um desenho perfeito, maravilhoso. Só que o desenho retratava o sentimento dela. Era ela chorando na folha, assim, pingando a gota de lágrima, porque ela se sentia sozinha, se sentia isolada, né? E ela não conseguia chegar até o outro. Mas que trabalho que a gente pode fazer para que o outro chegue até ela, né? Então, posso assim, fazer uma consideração em cima do seu relato, Ayla? Que é algo que a gente, na verdade, precisa saber e observar em relação ao espectro. Qual é a tendência do autista? É exatamente isolamento, né, social. Por quê? Porque ele tem um déficit, ou seja, o cérebro dele tem uma organização neurobiológica diferente do neurotípico. Enquanto que a gente, por exemplo, procura um par, né, para poder não se sentir sozinho, busca uma conversa, tem a iniciativa de uma conversa. Para o autista isso é muito difícil. E por ser muito difícil, não quer dizer que ele não queira, só quer dizer que ele não consegue, que ele precisa de uma mediação para fazê-lo. E o fato dele não conseguir fazer ainda, isso causa um sofrimento. E aí você vê indivíduos autistas, né, tanto crianças e tanto adolescentes, desenvolvendo comorbidades devido a esse autismo, como a própria depressão, a própria ansiedade. Então, é fundamental que as pessoas que estão, né, no entorno desse indivíduo com autismo tenham esse olhar, né, de observação para ver. Ele tem dificuldade de comunicação social, isso é esperado dentro do espectro. É esperado o que? Uma dificuldade de interação. Então, vamos promover essa interação, porque essa menina, por exemplo, ela relata através de um desenho o sentimento dela, o estado emocional dela, né? Eu não consigo me comunicar, eu não consigo estabelecer uma relação social, mas eu não consigo, não quer dizer que eu não queira, né? Então, é importante que a gente, quanto escola, quanto família, promova, na verdade, eventos sociais para desenvolver a habilidade social do autista, desde a tenra infância. Porque se eu já começo a desenvolver isso na primeira infância, quando ele estiver lá na segunda infância, na adolescência,
menos desafiador vai ser para ele, porque esse cérebro ele já foi sendo treinado, ele já foi criando redes, né, entre os neurônios que vai possibilitar que ele vá para uma prática, que ele consiga entender que, embora seja uma dificuldade de estar numa festa, numa escola, eu posso estar adaptado nessa festa. E o que a Ayla também trouxe, o quanto que é importante que o ambiente também se adapte a esse autista, no sentido das hipersensibilidades que a gente só sabe se perguntar, se você conviver, como Rejane colocou. Como que eu vou saber se um autista, por exemplo, tem uma hipersensibilidade sonora? Se ele tem uma hipersensibilidade sonora, é fundamental que a gente converse com a comunidade escolar, e isso envolve, inclusive, a família de outras crianças e de outros adolescentes, que o som ele deve ter determinado volume, que o tipo de música a ser tocada numa festa tem que ser a música A, B e não a música C, porque a C pode desregular aquele indivíduo. Então, percebam que o quanto que é importante a gente estar entendendo essas habilidades, essas dificuldades desse ser aprendente para a gente promover a inclusão. E no momento em que a gente ouve, né, como foi o relato da Ayla, de chamar, né, uma aluna, e a partir desse momento ela conseguiu botar para fora o seu estado emocional, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, porque não só em relação ao autismo, mas em relação às outras deficiências, os outros transtornos. A gente só vai realmente conseguir fazer uma sociedade inclusiva no momento que a gente tiver esse olhar sensível e mais consciente do que é, né, as dificuldades, mas também as potencialidades daquele indivíduo. É verdade. Sabe que, para minha surpresa, assim, tem uma das crianças com autismo lá no colégio, ele tem sensibilidade para alguns barulhos, porém, ele adora aula de música, que, para mim, eu considero super barulhenta, assim, porque tem vários sons diferentes, né? Assim, indo pela lógica, né? Sim. Então, aí a gente percebeu, aquele zum, zum, zum de sala de aula, de conversa entre as crianças e a professora falando e tal, é um som. Outro som é o som de um instrumento, né, Viviane? Sim. Porque que para ele agrada muito o som do instrumento, e música, por exemplo, em festa de final de ano, que está todo mundo dentro de um auditório. Ele adora, ele fica super excitado com aquilo, né? A família diz que ele gosta muito, a mediadora. Então, é uma criança com autismo sem oralidade, né? Sem a linguagem oral. E então, para mim, foi muito curioso, né? Como que alguns barulhos para ele é ruim e outro som para ele é bom, né? Não sei se... Eu queria aproveitar que eu estou falando, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Que eu estou vendo o pessoal dando boa noite, e aí as perguntinhas eu vou colocar aqui, e também falar com todo mundo, gente, vocês podem, isso aqui é uma conversa com vocês também, então vocês podem perguntar, podem comentar, colocar alguma ideia que vocês tenham também, para aproveitar aqui que a doutora Viviane e a Ayla estão aqui conosco, tá? E, Rejane, isso que você colocou faz todo sentido quando a gente pensa na questão neurobiológica por trás do autismo, né? Porque o que é o cérebro do autista? É um cérebro que é muito excitado, ou seja, existem regiões, né, nesse cérebro que estão funcionando como se fosse em alta velocidade, né, numa alta excitação. E outras regiões que não, que ela responde de uma forma que a gente chama de hipossensível, né, com uma baixa excitabilidade, vamos dizer assim. Então, enquanto que a gente, neurotípico, consegue pegar a informação, processar essa informação pelos nossos diferentes sentidos, seja ouvindo diferentes sons e enxergando, e aí eu ligo e desligo o meu cérebro, o autista não consegue fazer isso. Ele, quando recebe a informação auditiva, aquela informação fica como se um looping
dentro dessa organização cerebral. E aí vem a informação visual. Só que eu não desliguei a área do cérebro que ainda está processando o som. E diferentes sons, que são diferentes ruídos. E aí são tantas informações que vão sobrecarregar esse cérebro. E aí o que ele faz para se regular? Ele faz estereotipia. Ele balança o tronco, ele faz flap, que é a forma dele organizar o grito. Né? Por exemplo, Davi, uma das coisas que ele faz, ele não balança muito o tronco, nem faz muito flap. Ele grita, ele fecha as mãos e ele grita, ele faz assim, grita e ele corre de um lado para o outro. Eu já sei que o ambiente já está superestimulando ele. Então, o que eu preciso observar? O que no meu ambiente levou essa superexcitação cerebral para tirar do foco, né? Porque isso também indica o que a gente chama de uma inflamação no cérebro muito grande. E essa inflamação depois pode trazer algumas consequências, tal como uma maior irritabilidade, uma agressividade, uma falta de atenção. Aí a criança não consegue responder a uma determinada atividade ou uma determinada tarefa que você propõe, né, seja na escola ou em casa, porque ele não consegue processar. É como se tivesse dado um curto-circuito, é muita informação passando. Imagine uma linha, né, de trânsito engarrafada e tudo passando ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele não desligou o primeiro som que ele ouviu, da primeira conversa de um colega. Aí essa conversa está lá, aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, aí fica o zum, zum, zum na cabeça. Como que ele vai se concentrar em relação a uma proposta pedagógica, por exemplo? Se ele tiver Desculpa. Vai. Se ele tiver hiperatividade, então, como comorbidade, aí piorou mais ainda, né, professora? Se ainda tiver TDAH como comorbidade. Com desatenção, já pensou? Exato. Porque aí são 1000 informações passando e ele está absorvendo tudo, mas não sabe com qual foca. Não sabe aonde foca. Se ele, por exemplo, tiver ainda como comorbidade a ansiedade, se tiver como comorbidade a deficiência intelectual, mesmo que seja num grau leve, que é você conseguir acompanhar aquela proposta. Então, na verdade, o ambiente ele precisa ser muito bem estudado para que você consiga fazer a inclusão da pessoa com autismo. E eu digo ainda mais, a nossa principal barreira ainda é a barreira ambiental, tanto atitudinal das pessoas que cercam esse ambiente, quanto o ambiente físico, né? Porque a gente precisa imaginar o quanto que um som, o quanto que um autista que é muito visual, e geralmente eles são muito visuais, uma sala cheia de cartazes, isso é um cérebro que lê uma informação grave e não desliga, você imagina um painel, né, uma sala com uma parede inteira cheia de cartazes. Enquanto que o professor está ali tentando explicar alguma coisa, ele está lembrando de todos os cartazes que estavam na sala. É o que a gente chama de distratores, porque esse cérebro ligou, mas ele não desligou. Então, assim, são várias pequenas modificações que a gente pode fazer, mas que a gente só é capaz se a gente conhecer e se a gente tiver essa sensibilidade que a gente está discutindo aqui, né? De conversar com o pai, de articular, e aí que a Ayla falou, a EE tem um papel fundamental de articulação no desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? E articulando dentro da escola e fora da escola, adaptando, por exemplo, festas, como ela bem colocou, pensando lá no ensino fundamental 2, né? E principalmente sensibilizando a comunidade escolar para a aceitação desse ser que é diverso, assim como eu sou. Eu também não gosto de som alto, não gosto. E tem determinadas músicas que, se o som estiver alto, me agrada. Mas, de uma forma geral, muito barulho, principalmente de conversas, me desorganiza. Mas, assim, eu não posso falar muito, né? Eu tenho um filho autista, a principal causa do autismo é genética, eu tenho lá um pezinho, então eu não posso falar muito. Mas pense só, cada um de nós, né? O que eu quero chegar é isso, cada um de nós temos uma particularidade, né? Então, a gente precisa ser respeitado nessas particularidades.
Viviane, eu queria entrar algumas perguntas e alguns comentários, eu vou colocar aqui no nosso muralzinho, aqui embaixo das nossas fotos, e aí quem se sentir à vontade pode responder ou comentar, porque tem algumas, e a gente tem 18 minutinhos para finalizar. Então, vamos lá. Ayla falar que eu já falei muito. Fazer a experiência dela. Fala, pode ler Regiane. alto, Ayla. Então, mas aí você quer que eu selecione algum? Como é que você quer que Não, faça? eu coloquei uma agora aqui no nosso muralzinho. Você viu embaixo da nossa foto? Aqui, sou professora. Lê pra gente, vai lá. Carolina Lontra, sou professora de AEE, tenho 7 alunos autistas. Essa live é de grande importância, necessitamos sempre de formação e troca de experiências. Que bacana. Obrigada, Carolina. Estou achando que eu conheço essa Carolina, hein? Se eu não me engano, essa Carolina me ajudou na minha pesquisa lá na minha pesquisa de campo, lá em Itaboraí. Se for a mesma. Que legal. A Bárbara Morgado, uma querida, mãe de 2 filhos, não tem autismo, mas ela está aqui conosco. Ela fala: todos os colégios são obrigados a aceitar? Existe lei que obrigue a isso? Aceitar o que ela está querendo dizer? Criança com autismo. Sim, inclusive se o diretor não aceitar, ele pode ser multado. Se eu não me engano, em até 20 salários mínimos. Pode ser multado, é lei. Existe a lei do autismo, né? Sim. Não só a LBI, como a própria lei, né? Berenice Viana, ela garante a matrícula, né, do indivíduo com autismo na educação básica e escolas regulares. E também o atendimento educacional especializado. Exatamente. E a mãe, quando fizer a sua matrícula, ela não precisa do laudo para o seu filho fazer o AEE, tá? O laudo é a parte clínica da história. Ela precisa, sim, passar por essa anamnese e falar o perfil do seu filho. O laudo, ele é um documento importante que dá as garantias, né, a seguridade da pessoa com deficiência. E muitas prefeituras, elas pedem esse laudo para poder solicitar um mediador. É como se elas quisessem comprovar, assim, ofertar o mediador para realmente quem tem a deficiência. Então, muitas prefeituras, secretarias municipais de educação, elas vão pedir o laudo para poder garantir o mediador. Mas o atendimento do AEE, ele é garantido sem laudo. Inclusive, existe até resolução que fala sobre isso, tá? Não precisa do laudo para o AEE. E aí, o AEE vai fazer esse trabalho, né, de articulação com essa criança, com essa família, com essa escola, com essa comunidade. Ela esclarece um ponto, no sentido de que a criança estuda no colégio X, mas o AEE em outro lugar. Tudo bem, né? Tudo bem, com certeza. Ele tem direito de fazer esse AE no contraturno. A resolução prevê que seja no contraturno, mas eu acho que para toda situação há casos e casos. Então, assim, ele mora muito longe da escola, não tem ônibus, depois os irmãos vão embora, ele vai ficar sozinho, vai fazer o AE no contraturno, como? E aí você tem que estudar cada caso. A gente tem que ser humano, né? E ver se o aluno tem condições de ir no contraturno. Se ele não tem condições de ir no contraturno, eu acho válido a escola estar criando um documento no qual o pai vai se responsabilizar, dizendo que não haverá prejuízos do atendimento noturno. E aí a família se compromete, né? A escola se compromete, tendo em vista que essa criança não ia conseguir voltar no contraturno. Eu acho que a escola tem que ser humana, né? Pensar no que o aluno pode. Olha só, como o tempo voa, né? Faltam 15 minutinhos e a gente tem um monte de coisa aqui para ler. Então, olha só, a Beatriz Peçanha fala: muitos profissionais não se preocupam com o aluno, acham que ele é somente do professor, mediador e da sala de recursos. Quem quer comentar? Infelizmente, a gente tem, né, esse pensamento ainda muito frequente, né? Mas eu acho que, assim, são iniciativas como essa, né, que a gente está tendo, e as próprias iniciativas de capacitação, de troca de experiências, que vão quebrando os mitos, né, e os medos desses profissionais. Eu também acredito, e talvez seja um olhar
otimista, né, que o ser humano ele erra por ignorância, né, e não por maldade, né, ou por falta de caráter. E eu parto desse pressuposto, vamos dizer assim. Então, é importante que a gente mostre para esse profissional que, às vezes, tem dificuldade, tem medo de lidar com a pessoa com autismo ou com a pessoa com deficiência, porque acha que não sabe como fazer. E aí entra, mais uma vez, né, o papel do professor, do AEE, articulando e quebrando esses medos. Entra o papel do gestor da escola para estimular esse processo de capacitação e de palestras na escola. Entra o papel do poder público, né, no sentido quando a gente fala das escolas públicas, sejam elas municipais ou estaduais, sempre trabalhando nessa formação continuada dos profissionais para que esses medos eles possam ser quebrados, como a gente falou. A inclusão, ela depende que barreiras atitudinais sejam rompidas. Então, eu parto também muito desse pressuposto que, às vezes, o profissional, ele diz que aquela criança ele é do mediador ou é do professor da sala de recursos porque ele não sabe o como fazer. Mas se a gente mostra para ele que é possível, né, que aquela criança ela tem toda uma possibilidade de se desenvolver, e se ele se ver nesse papel de educar, porque ele escolheu essa profissão de ser professor, de ser educador, o que falta a esse profissional é o entendimento de como fazer. Então, eu acredito que ele mudará de postura, como eu já vi, né, vários profissionais ao longo da minha vida como educadora mudar de postura, né, no momento em que ele recebe aquele conhecimento, através de uma troca de experiência, através de uma formação continuada, ele pensa, nossa, olha como eu posso fazer agora de uma forma diferente e fazer uma intervenção mais assertiva com aquele aluno, né? E se aquele profissional também não sabe o que fazer, que ele seja sincero, né? Que eu acho que é um outro ponto. A gente precisa ser profissional. Eu não sei o que fazer. Então, por favor, eu não tenho como lidar com aquele aluno que tem uma determinada deficiência. Então, que eu consiga reger uma turma que não tenha um aluno com deficiência, porque eu não sei fazer, né? Vou me capacitar para, e a gente também conseguir, nesse momento, até também respeitar um pouco esse profissional que não sabe o que fazer, mas que a gente procure também ajudá-lo, né? O Arlisson, ele pergunta qual a importância dos funcionários de apoio da escola. Nesse caso, eu conheço, é inspetor, na inserção social do aluno autista no ambiente escolar, social, resultando em uma inclusão de fato. Quais as medidas cabíveis às instituições de ensino nesse tipo de trabalho? Obrigada, Arlisson. Então, vai lá, já falei, você pode responder. Eu vejo que esses profissionais de suporte, de apoio, eles são todos os profissionais da escola, a merendeira, o secretário escolar, até a direção da escola, né? Todos são profissionais que dão esse apoio. Então, assim, se o professor do AE, ele não tem um espaço, ou ele não tem espaço que eu digo físico, espaço de trabalho mesmo, de ação, para poder fazer uma palestra explicando o que é o transtorno, que ele vá direcionado, de repente, aos profissionais, né? Se tem um inspetor que está no portão e ele está vendo que o aluno saiu da sala, bebeu água, ficou isolado ali um tempo sozinho e ele pensa que aquele aluno é diferente, mas o que ele está fazendo ali? Tenta botar ele para a sala à força, vamos embora para a sala, está matando aula. Você já viu que ele não está sabendo lidar com a situação. Então, é chegar para esse colega de trabalho e falar, ele tem uma necessidade específica, você pode explicar o que é o autismo, a característica dele também pode ser uma característica de isolamento social. Com certeza a sala de aula está sobrecarregando esse cérebro, com certeza ele já está com um cansaço social, ou ele já está desatento com muitas informações. Se ele tiver uma hiperatividade combinada, ele já está desatento com muitas informações. Então, assim, é chegar para a merendeira e falar assim, tia, ele não coloca no prato, a gente chama merendeira de tia, né, que é com muito carinho, que a gente almoça na escola, né, aí chama as merendeiras de tia.
É chegar para a merendeira e falar assim, tia, ele não come o feijão de jeito nenhum porque ele tem a característica tal, e é uma seletividade, ele não... Mas pergunta a ele um dia se ele quer experimentar, né? E a importância também, né, Ayla, de toda a comunidade escolar passar por treinamentos, né, por momentos iguais a esses também, porque a criança, o adolescente, né, o estudante está no ambiente escolar, então do porteiro à diretora, assim, todo mundo precisa saber que aquela criança tem autismo, que o outro tem TDAH, que o outro, né? E que, independente disso, de qualquer transtorno ou síndrome, somos todos seres diferentes, né? Então, eu acho muito importante essa questão da capacitação contínua, né, dentro de um ambiente escolar. Eu estou correndo, assim, gente, faltam 5 minutinhos. Lana, eu vou te dar um relato agora, ele é bem rapidinho, mas, por exemplo, a gente teve uma mãe lá em Itaboraí que o filho dela tinha uma alimentação diferenciada e ela queria que a escola ofertasse essa alimentação, porque também é lei, existe uma resolução que prevê essa alimentação diferenciada. Então, o que nós fizemos? Nós chamamos 2 nutricionistas e reunimos todo o grupo de pais de autistas na sala de recursos, e 2 nutricionistas vieram falar sobre essa alimentação diferenciada, que eles têm direito, como que funcionam, falaram sobre seletividade alimentar. E aí, nós convidamos uma merendeira para assistir a palestra, né? Todas não tiveram como participar por conta da rotina da escola, da alimentação, de preparar, né, o almoço dos alunos, mas uma merendeira participou e depois era feita uma alimentação diferenciada para esse aluno. Ele podia chegar na escola mais cedo e ele almoçava, porque ele estudava à tarde. Então, assim, existiu o quê? Articulação, comunicação intersetorial. A escola foi para fora do muro, a escola se colocou lá fora e foi buscar um recurso, né, que era necessário. Mas também a gente precisa que esse feedback chegue, que essa necessidade às vezes chegue, porque se essa mãe também não fala, a gente não ia saber. Então, assim, a relação, cativar muito esses pais é importante. Muitas vezes são pais feridos, são pais que só recebem bilhetinhos achando que os filhos vão ser apontados de alguma maneira. Então, assim, eu tenho essa prática, eu faço bilhetinho, mas eu ligo, mando mensagem, eu falo assim, olha, não é nada demais não, eu só quero falar com você uma coisa muito bacana que aconteceu, porque os pais já têm o receio de receber o bilhetinho, meu filho foi suspenso, meu filho, entendeu? Então, às vezes a gente precisa também quebrar um pouco isso, acolher, demonstrar afeto, demonstrar apoio a essa família, né? Porque ele só fica 4 horas na escola e todo o restante da carga horária dessa mãe que está sobrecarregada, que tem a rotina do trabalho, do filho para cuidar da família, toda uma rotina externa e interna, né? Então, assim, o trabalho do AE também precisa valorizar muito esses pais, dar muito afeto, escutar, né? A gente precisa ser ouvido nessa hora, né? Ser ouvido. Exatamente. Ayla, será que a gente consegue responder a todos? Faltam poucos, mas assim, também faltam pouquíssimos minutos. A Kátia, ela quer saber qual profissional que atua na sala de AE. Então, cada município, não são todos, eu conheço poucos municípios que fizeram concurso para o professor do AE, e aí cada município, ele vai estipular em seu edital qual é a formação que ele quer exigir desse profissional. Então, por exemplo, tem município que exige que o profissional tenha pedagogia mais 360 horas de carga horária num curso na área da educação especial, na modalidade da área da educação especial. Tem município que vai exigir que ele tenha pedagogia mais uma pós-graduação na área da educação especial. Tem município que vai exigir ensino médio, curso normal, mais tantas horas de curso na área da educação especial. Então, assim, cada edital é um edital, cada município lança o seu da sua maneira, né? A maioria dos profissionais que eu conheço são pedagogos, psicopedagogos que atuam e, assim, todos que eu vejo têm alguma formação na área da educação especial.
É uma exigência, né? Um pré-requisito, aliás, ter Pré-requisito. formação na Ter educação formação. especial, independente de ter ensino superior ou ensino médio, mas ou a experiência ou uma formação em educação especial é exigida para você se tornar professor de AEE. Isso Eu vi aí. uma pergunta, Rejane, que depois saiu, que era em relação à sala de aula. Como tornar a sala de aula mais confortável para o aluno autista, alguma Você coisa pode assim. responder essa enquanto eu procuro essa que você está Claro, me falando, por conta do tempo? A com a Mônica importância da Sandes, rotina, né? a Mônica Sandes, excelente mediadora também, ela escreveu um livro, acho que ainda não publicou. Uhum. Ela pergunta qual é a importância da rotina para autistas. Uma rotina que inclua momentos mais ativos com a presença de barulhos, entre aspas, podem treinar o cérebro do autista para receber melhor esses sons? Ela pergunta. Sim, Vou sim. procurando aqui. Então, assim, o autista ele precisa de rotina porque traz para ele um conforto. Ele saber o que vai acontecer traz para ele uma regulação, né? Esse cérebro ele consegue se organizar e se antecipar a uma determinada tarefa. No momento que você quebra, ele acaba se desregulando. Mas o ponto que é importante é que a gente treine esse autista dentro de uma rotina. Por isso que as rotinas que nós organizamos para os nossos alunos ou para os nossos filhos, elas precisam ser quebradas de vez em quando. Mas como que eu faço essa quebra sem desregular? Antecipação. Eu preciso falar com antecedência o que eu vou propor para aquele meu aluno ou para o meu filho. E como treinar os sons? Você começa com o volume em que você percebe que aquilo não vai trazer uma desregulação para o seu filho ou para o seu aluno, e aí você fica durante um tempo, você pode trabalhar isso durante uma semana, depois você vai aumentar esse som até que esse cérebro vai se acomodando. Eu tenho um relato de um menino autista de 4 anos de idade, em que a gente foi treinando ele para ser, por exemplo, acompanhantes num casamento que entrega a aliança, né? Não é padrinho que a gente fala, me fugiu o nome agora. Ele junto com a daminha entra lá com a aliança. Pajem, isso, exatamente. Uma gracinha. E aí o que acontece? Imagine uma igreja cheia, o som, né, da noiva entrando, e o som durante o treinamento para o casamento já desregulava ele. E como que a gente foi fazendo? Aumentando esse som e treinamos essa criança de 4 anos de idade durante 1 mês e meio. E ainda encontramos uma forma de ajudá-lo nessa regulação. Como ele gostava muito da cor vermelha, a gente deu um balão para ele. Então, ele, durante todo o treinamento, ele entrava com o som da música, que a gente foi aumentando ao longo do tempo, até chegar no som que seria usado no momento do casamento na igreja. E o que regulou ele? O balão, que é um outro respeito que a gente precisa ter. Às vezes o autista tem um objeto de apego e a gente, por desconforto social, por achar inconveniente, a criança não pode pegar aquele objeto de apego, ou o adolescente não pode ter aquele objeto de apego. Então, tudo é treinar. Eu posso, sim, treinar esse cérebro indo com o som devagar até chegar no limite, né, que seria o tolerável para que ele não se desregule. Totalmente possível. Não estou ouvindo.
Gente, vocês que estão em casa devem estar escutando a gente, mas a gente não está escutando a Regiane. Mas você está me ouvindo, Ayla? Eu. Voltou. Então, a Cecília, ela é professora, a gente já está indo para a reta final, e a última perguntinha para responder. A professora Cecília, ela é professora de Fundamental 2 e médio, já dos adolescentes, e ela quer saber como que ela pode ajudar o aluno autista dela para que sinta-se mais confortável na sala de aula. Obrigada. Quem vai responder? Eu? Vai você, Ayla. Para fechar. Então, vou resumir. Conversar com ele. Se ele for verbal, é claro, né? Se for verbal, sem deficiência intelectual, ele tem um esclarecimento, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele gosta, ele sabe o que ele não gosta. Então, conversa com ele. Como eu posso te ajudar? O que te incomoda na sala? Quais são suas preferências? Em que local da sala você tem vontade de sentar para se sentir melhor? Né? Se tem um mediador, pergunta, você quer que o mediador fique próximo a você? Porque alguns vão ter vergonha e não vão querer. Então, vai ter que ter um distanciamento do mediador com ele. Mas ele sabe que vai existir uma pessoa de suporte para ele na sala. Então, é conversar, gente. Perguntar para ele esses interesses, essas dificuldades, perguntar o que incomoda, perguntar se ele prefere digitar um trabalho, se ele prefere escrever à mão, perguntar se ele prefere registrar através de um desenho, perguntar se tem dias que ele não consegue copiar tudo do quadro, mas que ele guardou aquela informação, né? E depois, na hora da prova, ele vai dar show. Então, assim, é dialogar para conhecer o aluno, porque não existe uma fórmula mágica, não existe uma resposta pronta, e ele vai todo dia, cada dia que passar, ele vai demonstrar mais os seus anseios, as suas habilidades, ele vai demonstrar os seus interesses, né? E aí ele precisa pegar essa confiança também, né? Ele precisa entender que existe alguém que está ali para ajudá-lo, tá? Se por outro lado você tem um autista não verbal, né? É importante que a gente use estratégias para tentar entender o que aquele autista quer. Então, a gente pode lançar mão, né, de comunicações alternativas, né, dando dicas visuais para estabelecer esse diálogo que a Ayla falou, né? Então, a partir daí, né, dessa primeira estratégia de tentar buscar informação com esse próprio autista que é não verbal, é você tentar adequar esse ambiente. Mas também é importante a gente já partir de uma premissa que é bem possível que esse autista tenha dificuldades, né, de estar muito próximo de um outro colega. Então, é importante que, de repente, coloque ele mais no meio da sala para frente, né, coloque mais próximo do professor. Enfim, é sempre essa observação que a gente tem que fazer com esse aluno, né? Porque você vai encontrar alunos não verbais que, a partir do momento em que ele tem um desconforto em sala de aula, ele vai querer sair, ele vai ficar irritado, e muitas das vezes ele está com dificuldade de aprender uma determinada tarefa ou atender aquela determinada tarefa porque a sala está sendo desconfortável para ele. Então, mais uma vez, é a gente observar a necessidade do nosso aluno. Então, passamos um pouquinho do horário. Eu queria muito agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Eu acho que foi um bate-papo, um pontapé inicial, né? Talvez, porque é importante a gente estar se revendo, cada um a si próprio também nas suas práticas pedagógicas, nas suas práticas enquanto ser humano, né? De encontrar uma pessoa com qualquer especificidade, né? Em qualquer ambiente, fora da escola, dentro da escola, não importa. É respeitar ao outro, respeitar suas habilidades e dificuldades, muito bem colocado, como a Ayla falou anteriormente. Quero agradecer muito a Suliandra, nossa amiga Suli, a tradutora e intérprete de Libras. Pode abrir ali daqui a pouquinho para falar, Suli? Oi, agradeço vocês por esse bate-papo tão legal. Eu estou até pensando em outro tema, hein?
Legal. Próximo, hein? Vocês precisam falar mais. Bacana. Agradecer muito a Ayla, professora de AE, mestre também em diversidade e inclusão, e sempre disponível, linda, sorrindo e respondendo as perguntas. Doutora Viviane Leone, que pessoa, gente. Todos vocês deviam conhecer assim de pertinho, né, Ayla, né, Sueli? Ai, maravilhosa. Um ser humano é luz, né? Podemos resumir. Uma Maravilhosa. Meu cachorro tá luz. latindo, tive que fechar. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Nós Muito aprendemos obrigada. muito com ela, né? E vocês Na podem aula, encerrar, então, falar à minha vontade flor. aí. Eu quero agradecer a oportunidade, tá bom? Que eu gosto muito da troca, eu acho que a forma da gente melhor ensinar e melhor aprender é através de oportunidades como essa, né? Em que a gente consiga relatar as nossas vivências. Então, eu agradeço muito a oportunidade e depois a gente combina aí outros bate-papos para a gente fazer do mundo um mundo melhor. Com certeza. Ayla? Também quero agradecer o convite, a oportunidade, esse espaço de aprendizagem, de diálogo. Eu estou honrada, né, dividindo uma sala virtual com a minha orientadora. Eu também sou fã, é esse ser iluminado mesmo que todos falam. Quem a conhece de perto sabe disso. E é um prazer, eu acho assim, quem quiser me procurar pelo Facebook também, que eu possa ajudar, sempre aparece uma mãe ou algum colega pedindo alguma ajuda, perguntando alguma coisa, e a gente está aí para somar, né, para ajudar o nosso próximo. Então, Regiane, muito obrigada pelo convite. Eu estou, assim, agradecida porque eu aprendi mais do que falei. Então, assim, eu compartilhei só um pouquinho da minha experiência, mas o que eu escutei foi muito grandioso. Então, muito obrigada. Então tá, gente. Então, um abraço virtual para todos vocês que estão aqui nos assistindo e também para essas meninas, esse time maravilhoso. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem.